Evangelho, domingo da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu diante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 10º capítulo, não de São Mateus. Hoje nos entrega o 10º capítulo do Evangelho de São Lucas. E nós acabamos de ouvir a parábola do bom samaritano. Uma parábola conhecida de todos nós e que termina com um compromisso com o Senhor. Como assim, Padre Fábio? Como assim um compromisso com o Senhor? Todos nós que ouvimos essa parábola e a conhecemos já de tantos anos, nos sentimos de alguma forma comprometidos com a sua narrativa. Com muita clareza conseguimos imaginar a cena descrita por São Lucas. Entramos em parte no sofrimento daquele homem que cai nas mãos dos assaltantes e também conseguimos participar com grande alegria e consolação dos gestos realizados pelo bom samaritano. Sentimos uma parte da indignação pela atitude do sacerdote e do levita que passam na narrativa do texto. E se fomos, durante toda a leitura do Evangelho, capazes de nos encontrarmos com todos esses personagens, somos também capazes de nos encontrarmos com Jesus na sua última frase: Vai e também tu faze o mesmo. Vai e também tu faze o mesmo. Por que um compromisso? Porque, na verdade, o Senhor está nos encorajando a seguir aquilo que o Espírito Santo já nos deu a oportunidade de saborearmos ou de degustarmos ou de sentirmos durante a narrativa do texto. Um coração de compaixão por aquele que sofre. Um coração de compaixão por aquele que está em dificuldades. E o que muitas vezes nos limita é um coração disposto a
tirar de si para cumprir a misericórdia que sentiu. Sentir misericórdia e dispor-se para ser socorro de Deus na vida do outro são dois momentos em continuação, mas são duas coisas distintas. Muitas vezes sentimos compaixão, ou seja, tocamos com o nosso coração o sofrimento da outra pessoa, mas na hora de pegarmos daquilo que é nosso para colocar à disposição de Deus, para cumprir um ato de misericórdia pelo próximo, estabelecemos alguns limites. Às vezes sentimos medo e por isso dizemos é melhor não arriscar. Em outros momentos dizemos sim, percebo que é algo importante, mas seria melhor que talvez fosse feito por uma outra pessoa. Ou em outros momentos dizemos eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar dele e as coisas vão se resolver. E deixamos para um outro momento, porque nos preocupamos com outras necessidades que nos acompanham naquela hora. O texto em nenhum momento fala sobre as razões do caminho daquele samaritano, mas seguramente ele também tinha suas razões e seus compromissos, seus tempos, suas motivações, seus empenhos, mas ao ser alcançado pela compaixão, soube dar prioridade àquilo que o Senhor lhe inspirava naquele momento e soube colocar-se nas mãos do Senhor a partir daquilo que estava sentindo. E aqui vem a pergunta para a gente hoje. Tenho eu feito isso na minha vida? Quantas vezes o Senhor me levou a sentir compaixão pelo meu irmão? Me levou a adquirir uma maior consciência sobre uma determinada situação, mas o quanto dessa experiência eu me coloquei nas mãos do meu Senhor, para que Ele pudesse, de fato, conduzir meus atos, o quanto eu tirei do que é meu para dispor em favor do Senhor. Foi o tempo, foram as moedas, foi a montaria, foi o seu trabalho, foi o azeite, foi o vinho, foram os panos para limpar, foi a conversa e o diálogo com o homem da hospedaria, foi o envolvimento e o chamada cumplicidade com o homem da hospedaria, que não sabemos, mas a atitude daquele samaritano inspira o coração de outros a também participarem da obra de misericórdia. Ela não se completa em favor da necessidade daquele homem ferido sem a colaboração do dono da hospedaria. Então também esse diálogo, essa relação, esse envolvimento do chamar o outro à participação. Quantas ações concretas, quanto daquele próprio homem, daquele samaritano, foi colocado para se viver a misericórdia. Podemos dizer que ele viveu a misericórdia de Deus com tudo o que lhe pertencia. Já pararam para pensar nisso? Sentir compaixão levou ele a comprometer-se por completo. Seu tempo, seus haveres, seu patrimônio, sua disponibilidade, os bens que eram para o seu próprio cuidado, porque ninguém viaja com vinho e com azeite, né, que é o símbolo da asepsia e do unguento que acalma as dores. Ninguém viaja com esses dois itens sem pensar na possibilidade de necessitar de primeiros socorros. Mas de fazer por primeiro o socorro do outro, existe um ato de ainda maior nobilidade. Se era prudente viajar por um cuidado pessoal, muito mais heróico é tomar do que era preparado para a sua necessidade e colocar isso à disposição do teu irmão, de maneira que não lhe falte o que é necessário em meio às suas dores. Belíssimo. Quando olhamos o Evangelho com todos esses elementos presentes, começamos a
alargar mais a compreensão do que significa ser misericordioso. Ser misericordioso significa, antes de mais nada, deixar-se alcançar pela compaixão, obra própria do Espírito Santo em nós, que passa pelo envolvimento dos nossos sentidos. Mas, ao mesmo tempo, da compaixão se abre o horizonte e a ocasião da misericórdia, que supõe a disponibilidade, a entrega e o envolvimento de tudo aquilo que é nosso. Todos os dons que o Senhor nos deu, desde a saúde, o tempo, os meios materiais, os recursos, como a montaria, né? Por exemplo, os meios materiais, o dinheiro, e até mesmo os relacionamentos humanos, são tudo colocado à disposição do Senhor para cumprir uma obra de misericórdia. Senhor, eu quero ser todo misericórdia nas tuas mãos. Dispõe de tudo em mim, Senhor, para o cumprimento da tua misericórdia em favor de meus irmãos e de minhas irmãs, de todo o meu ser, de tudo aquilo que o Senhor me destes, desde os meus sentidos, da minha saúde, do meu corpo físico, a todos os bens espirituais e materiais que o Senhor me concedeu, para que eu possa realizar a misericórdia segundo o seu coração em favor de cada um de meus irmãos e minhas irmãs. Toma, Senhor, a minha vida, mostra-me, faça da minha vida uma obra e uma entrega de misericórdia por amor a Ti. Hoje a Igreja celebra também, ou recorda, melhor dizendo, alguns santos, e Santa Felicidade e seus filhos mártires, ela que acompanhou o martírio de seus filhos e ficou ao lado deles, não apenas motivando-os, mas exortando-os a pensar e a recordar-se das maravilhas do céu. Meu irmão e minha irmã, eis aí uma coisa que a gente às vezes deixa passar. Quando vemos os filhos ou as pessoas que amamos em dores, a gente se apressa em tentar entender as razões dessa dor, para oferecer uma ajuda material, para poder oferecer uma ajuda física, se for o caso, uma ajuda moral, mas a gente às vezes deixa escapar que a ajuda que nos coloca de pé na hora das dores mais profundas da nossa vida é aquela ajuda que nos faz recordar as coisas de Deus, aquela ajuda que nos faz recordar o céu, as alegrias do céu, que nos foram reveladas, que nos foram comunicadas pelo próprio Deus e que nos foram participadas por meio da Igreja e dos sacramentos. Que tesouro maior pode ser tesouro de consolação em nossas dores mais agudas e severas dessa vida, senão a recordação das verdades celestiais que nos foram entregues e que estão dispostas em nosso favor. E quem irá nos recordar delas? O Senhor sempre colocará próximo de nós aqueles que, com um coração movido pela compaixão, vão cumprir essa obra de misericórdia como Felicidade cumpriu em favor de seus 7 filhos. Sendo aquela mãe zelosa que, sabendo o destino dos 7 ao martírio, se coloca ao lado deles para recordá-los das alegrias do céu, dos tesouros do céu. E isso de tal forma é forte e vibrante no coração deles, pois viram o céu ser testemunhado pelo amor de sua mãe e conheceram o Evangelho na vida daquela que escolheu para si e para a sua família viver o Evangelho de Cristo, que ao recordarem cada uma dessas verdades, suportaram até as mais duras provas e testemunharam nas gerações e nos séculos, nas gerações e para as gerações e para os séculos, o poder soberano das alegrias celestiais, como fonte de esperança e de força
para as lutas e sofrimentos de cada dia. Fantástico, fantástico isso. E a gente precisa ter presente no nosso dia a dia, juntamente com o Evangelho de hoje, os dois temas se encaixam com perfeição, que nós somos chamados a cumprir também esse papel e a aprendermos o testemunho dos nossos irmãos mártires, a recordarmos as alegrias do céu. Também hoje a Igreja nos dá a graça de termos a recordação da memória de Santa Verônica Giuliani, religiosa capuchinha que consagrou sua vida à obra de penitência em reparação pelos pecados dos homens, como ato de consolação e misericórdia por todos aqueles que estão no pecado e longe de Deus. Uma mulher que, olhando Cristo crucificado e conhecendo as dores da crucifixão do Senhor, pois conhece as fraquezas e a violência do pecado na alma humana, decide: Senhor, eu entrego minha vida por meus irmãos. Eu entrego a minha vida como tu entregastes a tua. Eu entrego a minha vida por amor a ti, por eles, pela salvação de todos. Eu uno os meus sofrimentos aos seus sofrimentos e pude também participar dessa forma dos estigmas de nosso Senhor e ser uma das místicas mais retumbantes no testemunho durante o seu tempo. Uma mulher de grande heroísmo e morreu no 1727, deixando-nos um exemplo a seguir de quem tomou sobre si as dores do homem ferido de morte pelo pecado e cuidou dele com a própria vida até o último dia de sua vida. Cumpriu ali o papel do samaritano e também o papel do senhor da hospedaria, que se dispõe a cuidar o quanto for necessário até a volta do Senhor, até a volta do samaritano. Cristo é o samaritano da parábola. E aqui eu concluo com essa referência que nós vamos encontrar um pouco na meditação de São Severo de Antioquia, bispo que nos fala em um dos seus sermões, o sermão de número 89, a respeito da parábola do bom samaritano. E ele faz essa referência que é tão delicada e tão bonita, né? Nós seguimos Cristo, o bom samaritano. Somos chamados a segui-lo em seus atos, em sua escolha, em seu cuidado. Mas depois nos colocamos no lugar daquele homem da hospedaria que recebe as graças e os dons do Senhor para cuidar do seu irmão até que ele volte. Senhor, renova em nós os seus dons, pois queremos cuidar de nossos irmãos até a sua vinda gloriosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Felicidade e seus filhos mártires, de Santa Verônica Giuliani e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.